Que a paz de Jesus continue em nossos corações, hoje e sempre. Como meus irmãos, alguns aqui já me conhecem, sabe que normalmente eu falo do Evangelho. E hoje nós escolhemos o que está aqui no quadro, Cristo Consolador. Porque são tantas palavras, tantos contos, tantas parábolas, tantas histórias. Jesus foi o maior contador de história que conhecemos. E as parábolas de Jesus ainda hoje, nem todas foram interpretadas. Tem muitas coisas, como diz o evangelista João, que acredita que nem todos os livros da terra caberia escrever tudo que Jesus nos deixou. Nós hoje trouxemos aqui, eu digo um lembrete, mas pode dizer que é uma colazinha, porque a gente escreve para não esquecer atrás da nós. Então nós trouxemos uma cola. E vamos dar início como diz o Evangelho, ipsilite aqui do Cristo Consolador, que está no 6º capítulo do Evangelho. A vinda do Espírito de verdade. Essa mensagem foi dada em Paris em 1860. O Espírito de verdade é o Senhor e Mestre Jesus, o Cristo de Deus. Aquele que nos disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A primeira mensagem que nós vamos falar, ele lembra talvez muitos de nós naquela época. Ele diz: como nos tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Então Jesus está nos dizendo aqui, através do Espírito de Verdade, 2 ensinamentos básicos para nós espíritas: amai-vos e se instruir. Ele diz: venho ensinar, consolar os pobres deserdados. Quem ainda tem dúvida que Jesus seja o Espírito de Verdade, quem ensina? O Mestre. Quem é o Mestre? O único título que ele aceitou. Quem consola? A doutrina do Cristo é que nos consola. Consola e nos faz a gente entender os nossos erros, os nossos deslizes dessa e de vidas passadas. Nos faz compreender, porque para você aprender, você tem que compreender por que você tem que passar por algumas aflições. E temos que resgatar essas aflições, como ele nos ensina aqui. Aprendei com a preciosa doutrina que acaba com os erros da revolta e que vos demonstra o objetivo sublime da prova humana. Porque muitas pessoas passam pelas provas reclamando: só acontece comigo, eu estou sofrendo tanto, será que sou eu? Isso aí perde o efeito desta aflição que ela está passando, porque, conforme ele diz aqui, o objetivo sublime, uma prova, quando a gente passa sem o erro das revoltas. Porque as nossas provas nos elevam. É a evolução espiritual que nós passamos sem lamentar, sem reclamar. E devemos pedir forças e coragem para resgatar as provas. Podemos até chorar, mas nunca por a pessoa com revolta. Porque as provas muitas vezes são duras, nós sabemos. Ele ainda nos diz: eu
estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Fora da caridade não há salvação. Caridade como entendia Jesus. Era o BIP. Porque muitas pessoas pensam que caridade é somente doar alguma coisa, é doar-se. É benevolência para com todos. Indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Era desse jeito que os Espíritos nos falam que Jesus entendia a caridade. Ainda tem mais um pedaço da mensagem. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo é a obediência à lei, não é opressão, é a obediência à lei. E o fardo, que ele diz que é leve, é a doutrina, porque aos poucos nós vamos ganhando mais conhecimento com o aprendizado, a doutrina. Nós sabemos que estamos num mundo em transição evolutiva. E Jesus determina o que é preciso para ficarmos nesse planeta em transformação. Porque nós sabemos o que aconteceu com os exilados de Capela. Na transformação, eles não tinham a moral tão elevada, foram exilados de Capela. Então Jesus está nos ensinando aqui para que nós entendamos como devemos proceder para permanecer neste planeta. A nossa transformação moral é que vai regenerar a Terra. É a nossa transformação, viver no mundo sem ser do mundo. Jesus foi incisivo e sem sofisma. Ele disse, o meu mandamento, aí já nem é um ensinamento, é o meu mandamento, é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Este é o mandamento. Aí ele vem, ouviste, quer dizer, aprendeste, que nós já tomamos conhecimento com outra pessoa, quer dizer, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Era com Moisés que ele está se referindo aqui. Mas eu lhes digo, não usem violência contra violência. Se te baterem na face direita, oferece também a outra. Jesus aboliu a pena de talião, aqui, que era ensinada por Moisés. Se bem que essa pena de talião não é só do tempo de Moisés, muito antes de Moisés, 1900 anos antes, já existia no Código de Hammurabi, já era praticada essa pena. Então Moisés também usou essa pena de talião. Então, essa pena de talião, muitas pessoas até pensam que é nome de pessoa. Não é, tal e qual. Não é nome de pessoa. Escreve até com letra minúscula, porque não tem nada de nome próprio. Infelizmente, tem gente que até hoje, eles ainda pensam que bateu, levou. Infelizmente, ainda não aceita, de Jesus para cá, mais de 2000 anos, ainda não aceita a deixar a pena de talião para cá. Ainda está no tempo de Moisés, bateu, levou. Moisés, todos nós sabemos, foi a primeira revelação, muito importante, naquela época. Moisés mostrou a justiça, com a pena de talião, mas já mostrou a justiça, que é uma das leis de Deus. Aí veio a segunda revelação com Jesus. Jesus, a segunda revelação, nos mostrou o amor, o perdão. Jesus era todo amor, a segunda lei de Deus. E depois teve a terceira revelação com Kardec. Caridade. Fora da caridade não há salvação.
Essas 3 leis, justiça, amor e caridade, foram importantes, como nós vamos ver até de Moisés. Nós vamos ver aqui uma passagem do Livro dos Espíritos que fala numa progressão dos espíritos. Está na pergunta 115, que fala: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Essa ignorância porque não tinha conhecimento. Mas já aprendemos alguma coisa. Todos nós não somos mais nem simples nem ignorantes. Já temos nosso conhecimento. Até o Jesus cita isso em vários pontos, principalmente em Mateus. Ele fala: aprendeste, quer dizer, já aprendemos alguma coisa, aprendeste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu em juízo. Isso está no Decálogo, a 5ª lei de Moisés, promulgada sobre o Monte Sinai. Essa lei é uma dos 10 mandamentos: não matarás. Então Jesus está mostrando que já aprendemos isso: não matarás. Isso foi há 1400 anos antes de Cristo. Estamos frisando bem, porque nós vamos mostrar por que Jesus, ele não aceitou só o não matar. Não matar, naquela época, estava de bom tamanho. Como nós vimos, simples e ignorante, não tínhamos ainda conhecimento. Então não matar estava bom, na época ainda, antes de Jesus. Mas Jesus veio, ele disse: não vim a terminar com a lei, modificar a lei de Deus, mas ele veio mudar. Vamos aqui: mas eu vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, ele aí já colocou a cólera. Meus irmãos, é tão perigoso matar quanto encolerizar com o irmão. Nós não devemos nos encolerizar, conforme diz aqui Jesus: contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca queria dizer um homem sem valor nenhum. Essa palavra queria dizer isso. Jesus também condena, porque toda palavra ofensiva é a expressão de um sentimento contrário à lei do amor e de caridade. Então Jesus inclui essa palavra que era ofensiva também. Ele também diz: será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Então nós vimos o quê? Que para Jesus, a lei que Moisés promulgou no Sinai, não matar, é pouco. Não é só isso que Jesus quer. Jesus não veio destruir, como eu disse, a lei de Deus, mas veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la e dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então nós vamos ver essa parte aqui, que ele veio apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. No Livro dos Espíritos, pergunta 118, os Espíritos informam a Kardec que o véu se ergue na medida em que o Espírito se depura. O véu se ergue na medida que o Espírito se depurar, tornar-se puro. Então, quando o Espírito vai se tornando puro, vai também levantando o véu, cada vez vai tendo mais conhecimento. E a gente sabe que a responsabilidade é do tamanho do conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. E são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desses ensinos deve ser levantado.
muito será cobrado a quem muito lhe for dado. Jesus disse isso, que quanto mais nos for dado conhecimento, mais será cobrado. Não é em ombros fracos que se põe uma carga pesada, é em ombros fortes. E quanto mais conhecimento, mais fortes nós estamos para receber essa carga, que é justamente o conhecimento, que vai nos mostrar que podemos carregar sem dificuldade, porque o conhecimento vai nos dar essa força. Jesus disse também: se alguém quiser vir após mim, pegue a sua cruz diária e siga-me. Jesus está falando, claro, se alguém quiser vir após ele, pegue a sua cruz diária. A gente liga uma televisão, começa a ver uma porção de coisa, porque não é pegar a cruz do Cristo que a gente tem que fazer. A televisão diz que o sangue de Jesus tem poder de lavar as nossas culpas. Basta crer que estará salvo. E outras coisas mais, falando de fé sem obra. A gente vê que a pessoa está ensinando coisas que até a gente pensa assim, se tivesse um PROCON na espiritualidade, isso é propaganda enganosa. Tinha que corrigir, porque não é possível ensinar as pessoas que estão ouvindo que basta crer. Então eu creio em Jesus, posso fazer o que eu quiser. Não, cada um vai conforme Jesus diz. Pegue a sua cruz, cada um. Não é a minha cruz que ele quis dizer, não é isso. E Jesus disse: eu digo isso para que em mim tenhas paz. Tenhas paz no mundo. O mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus está mostrando que nós podemos, igual a ele, vencer, fazer o que ele fez, como ele ainda disse, e muito mais. Então eu estive olhando aqui as palavras de Jesus, aflições e a paz, e entendi mais uma coisa que vou trazer para vocês: sufoco e alívio. Sufoco, as nossas aflições são os verdadeiros sufocos que a gente passa. E alívio, porque nós temos a paz de Jesus, sempre para nos dar o entendimento de como a gente vai sair do sufoco. Então, a nossa vida toda de aflições, a gente sabe que aflições pode ser até aflições kármicas, de vidas passadas. Pode ser aflições, provas escolhidas por nós para essa existência. Então nós estamos passando provas que nós escolhemos passar. São aflições, e também tem aflições acidentais, que não tem nem escolha e nem é de vida passada, e acontece. Nós estamos no caminho e acontece. Então são muitas aflições. A nossa vida toda, meus irmãos, a vida toda é um sufoco e um alívio. Sufoco diante dos infortúnios, diante daquele adversário, diante daquele obstáculo, aquela doença, aquela injustiça, etc. Tudo isso são sufoco. E alívio, aquele ao lado de todos esses obstáculos e adversários que possamos ter, quase sempre surge um alívio, surge um amigo no nosso caminho. Nós sempre encontramos uma saída. Tipo assim, fechou uma porta, não se desespere, porque ao lado vai abrir outra, ou se já não está aberta, ou uma janela. Muitas vezes a gente não vê porque nós estamos tão presos no passado, ficamos sempre olhando para a porta fechada, não olhamos para aquela que se abriu. A gente tem que confiar e olhar em volta, porque sempre tem alguém ou um amigo que nos abre uma porta. Não fique lamentando o que passou. Depois nós vamos ver isso também.
vou dar alguns exemplos. Um avião em perigo, em pleno voo, dando pane, cheio de passageiros, sufoco. Mas o piloto, exímio piloto, consegue aterrissar sem problema, alívio. Todos sentem o alívio. Uma mulher está grávida, estoura a bolsa na rua, sufoco. Mas sempre aparece alguém que ajude. E quando o filho nasce, forte, bonito, sadio, saudável, alívio. Ela nem lembra o sufoco que ela passou lá na rua. Então a vida toda é assim, sufoco e alívio. Eu vou dar mais um exemplo, para não ficar muito em exemplo. O palestrante está atrasado. Sufoco do substituto. No último minuto o palestrante entra. Alívio. O maior sorriso é do substituto. Porque alívio, ele não vai precisar falar porque ele chegou. Isso é um sufoco. E passa. A nossa situação, não vamos falar de política, mas vamos dar um sufoco aqui para todo mundo saber. A nossa situação atual, com os governantes, sufoco, com crises em geral. Mas nós acreditamos que vamos ter um alívio. Vem de onde vier, mas vai ter que vir um alívio. Não vamos ficar nesse sufoco todo dia, nós temos que saber que vem um alívio. Jesus mesmo disse: ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que venham os escândalos, porque o planeta é prova e expiação. Mas ai do homem por quem vem o escândalo. Então nós sabemos que isso já estava previsto por Jesus, que esses escândalos iam todos acontecerem. Eu vou fazer agora aqui, que eu não quero me demorar muito, fazer uma reflexão, que eu tenho alguém que eu quero que escute uma reflexão minha. Nós sabemos, todos nós, que a família é a primeira célula da humanidade. Se não temos a família que queríamos, temos a família que precisamos. Temos que aprender a viver e conviver com as diferenças. Agora eu quero dizer diretamente aos jovens rapazes e moças, eu vou fazer aqui uma advertência que eu acho que possa ser útil de alguma forma aos jovens. Primeiro eu vou dizer: coração do outro é terra que ninguém pisa. Quando você diz eu não posso viver sem você, que eu morro, você está entregando a chave da emoção a um espírito de um planeta em provas e expiação. Portanto, ainda não é um espírito puro e pode, não estou dizendo que vai, e pode fazer você sofrer. Então, cuidado, que é o espírito em prova e expiação, a gente não sabe quem é ele. Depois de muitos anos juntos de convivência, a gente já conhece tranquilamente. Mas quando o jovem começa a se... muitas vezes eles entram por caminhos tortuosos e difícil às vezes de voltar, porque ele está entregando a chave da emoção a um espírito de prova e expiação. Pense nisso. E mais, você, jovem, não deve estranhar a ingratidão no mundo à sua volta. O mundo está repleto de ingratidão. Recordemos-nos de Jesus. O caso dos 10 leprosos curados, quando somente um voltou para agradecer. Jesus ainda disse: ué, não eram 10, só voltou um? Olha como são mais ingratos do que outra coisa. Os 9 outros nem voltaram para agradecer. Vamos citar mais um caso só também. O caso Judas Iscariotes. Se esqueceu das instruções do amigo. Pensou somente no poder temporal, no poder terreno, do qual poderia usufruir.
Meus irmãos, nem o Divino Mestre escapou dos ingratos. Pense nisso. Agora, uma outra coisa. Porém, você também que está dizendo isso, que não pode viver, também está mentindo. Porque você pode viver sim, sem o amor do outro. A pessoa diz, não posso viver, eu morro. Não morre nada. É mais fácil acreditar que não há vida após a morte do que acreditar na morte após o amor. No livro Nosso Lar, a visita de André Luiz, na casa em que ele morava, que ele pediu tantas vezes para voltar à casa dele, e ele estava sendo trabalhado, estava sendo sempre procurando ensinar ele, e com medo dos sentimentos dele aflorarem, e assim mesmo aflorou, nós vamos ver que ele visitou, quando teve a oportunidade, e teve um sentimento de posse, coisa que não podia acontecer. Ele teve esse sentimento de posse, ele revela naquele livro Nosso Lar. Meu, nós costumamos dizer meu carro, minha casa, minha mulher, meu filho, nada é nosso, nada é nosso. A gente tem esse Deus. Ele achava ainda que estava casado, que aquela mulher ainda era dele, e a mulher já estava casada com outro. Ele sentiu um ciúme tão grande que foi puxado para aquele baixo astral lá do umbral grosso. Foi que ele despertou outra vez, deu consciência, voltou e tratou do marido dela. Aí ele se reencontrou outra vez com a espiritualidade, porque nós não podemos ter esse sentimento de posse. Nós não somos dono de ninguém, nem do nosso corpo, nós não somos dono. Já dizia até um poeta da canção, que vocês conhecem essa música, ninguém é de ninguém. Na vida tudo passa, ninguém é de ninguém, até quem nos abraça. Então nós devemos passar tudo que passa, devemos passar tudo que passa e ficarmos com o que é permanente. Meus irmãos, a permanência é Deus. Só o amor de Deus não passa. Ninguém, aqui Paulo, ele escrevendo uma epístola aos Coríntios, ele disse que ele teve que dobrar-se sobre si mesmo. O que Paulo está nos dizendo, nos ensinando? Dobrar-se sobre mim mesmo, sobre si mesmo. Humildar-se, é o ser humilde. Ele teve que sentir que ele era aquele fariseu que tinha bastante egoísmo, ele teve que se humildar diante de Jesus. Ninguém vai ao Cristo sem dobrar a crista. A gente tem que se humildar diante de Jesus. Até Jesus, quando aquele jovem procurou e disse: bom mestre, o que devo fazer para adquirir vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas bom? Bom, só o Pai o é. Só Pai, só Deus é bom. Então, se Jesus, que é esse Espírito grandioso que nós não podemos nem mensurar essa dimensão desse Espírito, ele não aceitou ser chamado de bom. Aceitou de mestre, mas de bom, não. Ele bom só o Pai. Então é o que fica, com certeza, é que a permanência é Deus. A Terra, meus irmãos, ainda é um planeta de expiações e provas, em processo de regeneração. Os numerosos vícios que estamos inclinados são indícios de uma grande imperfeição moral. Nós ainda temos uma imperfeição muito grande. Na mídia, a violência parece não ter fim.
crimes hediondos. A gente liga a televisão, só falta escorrer o sangue pela sala, de tanta violência. Drogas, corrupção, aborto, tudo. Droga, nós sabemos, é toda e qualquer substância que altera o comportamento humano. Tanto tipo de drogas. No Congresso, todos nós sabemos, está para ser decidido vários pedidos de mudança na lei. Temos a redução da idade penal, um pedido. 2, a pena de morte. 3, prisão perpétua. 4, liberação de drogas. 5, abortos. Se passar tudo isso, eu prefiro dizer se passasse, porque isso não vai passar, nem tem como passar. O país ia retroceder, moral e espiritualmente. E poderia até ser deixado de ser a pátria do Evangelho, Brasil, coração do mundo. Então é isso que está no Congresso, não pode passar de maneira nenhuma. A redução da idade penal é um retrocesso moral, não é solução. Hoje eles abaixam de 18 para 17, depois para 16, para quem vai por aí, porque não vai resolver. Isso não vai resolver, porque não é solução. Seria combater o efeito e não a causa. A solução, nós sabemos, é educação, evangelizar e educar. Não se apaga o fogo com gasolina. Um gesto de gentileza opera prodígios. Gentileza gera gentileza, já dizia o poeta, o profeta. Violência gera violência e causa desestruturação moral, familiar, política e econômica, que leva ao desemprego, ao crime, às drogas, à gravidez precoce e ao aborto. Eles falam aí numa reincidência criminal do menor, que volta ao crime e não respeita as leis. Mas esquece que o menor, antes de violentar, ele foi violentado. Nós temos pena quando vemos um menor abandonado, passando fome. Nós temos pena. É uma criança. Por que ter raiva de um menor delinquente que também está com fome de saber, de amor, de entender a vida, ainda não compreendeu a vida, porque às vezes no próprio lar ele viu o pai matar, esbofetear a mãe e fazer coisas horríveis, ele aprendeu aquilo, foi dado a ele aquele conhecimento, senão ele não faria. Bebidas e tudo mais, drogas, outros tipos de coisas. Então esse menor já foi mal conduzido de início. O Chico diz que a diferença do preso para nós é que nós sabemos o erro do preso. Jesus nos disse: perdoar 70 vezes 7 vezes. Então não podemos condenar o menor porque ele é reincidente. Quer ver por quê? As estatísticas falam que o menor, 10% dos menores infratores voltam a cometer os mesmos delitos. Mas falam também que 70% dos criminosos adultos também voltam aos mesmos delitos. Então nós buscamos. Por que isso? Porque nós sabemos que o hábito é uma segunda natureza. O hábito é uma segunda natureza. Está acostumado a fazer uma coisa, é difícil a pessoa deixar aquilo que está acostumada a fazer. É um vício. A pessoa às vezes pensa, tem vontade, quer deixar,
mas deixar um vício é difícil. Quem já teve um vício e deixou, sabe o que eu estou falando. É difícil. Um hábito é uma segunda natureza. Já no livro dos Espíritos, pergunta 605, Kardec chega a perguntar se o homem tem duas almas, a alma animal e a alma espiritual. E os Espíritos dizem a ele que não. O homem não tem duas almas, mas o corpo tem os seus instintos, que resultam da sensação dos órgãos. Não há no homem senão uma dupla natureza. Então, está mostrando aqui que é a natureza animal e a natureza espiritual, mas é uma alma só. Kardec então volta a 605A e pergunta assim: além das suas próprias imperfeições, quer dizer, o homem com as próprias imperfeições, que o espírito deve despojar-se, deve ele lutar contra a influência da matéria, que é a segunda natureza, a influência da matéria? Os espíritos respondem claramente: sim. Quanto mais inferior for o espírito, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. Então, para afrouxar esse laço, só uma educação moral, porque sem essa parte moral, esses laços continuam apertados. É por isso que esses laços apertados custa a pessoa deixar um vício, custa a pessoa deixar um hábito que tem de fazer alguma coisa. Às vezes pode até ser um hábito que nem seja nocivo, nem prejudicial, mas é um hábito, ele adquiriu aquele hábito, e para deixar aquilo é difícil. Então, isso aqui só com a educação moral é que pode afrouxar esses laços entre espírito e matéria. Paulo, escrevendo uma epístola aos Romanos, ele nos fala: a luta que existe em nós. Ele sentiu essa luta e nos trouxe esse ensinamento. A luta que existe em nós. Não faço o bem que eu quero e cometo o mal que eu não quero. Quer dizer, isso Paulo ensinando, já pregando o Evangelho, ele sentiu essa dificuldade dessa dupla natureza, que era o mal que existia nele, existe em nós. A gente às vezes quer fazer uma coisa, não é dizer que não tem essa vontade de fazer, mas falta força. Quando Kardec disse que reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações, ele não está brincando, não, está mostrando que é um esforço tremendo que nós temos que fazer para domar nossas más inclinações. Então essa luta, eu pergunto, por quê? Porque é mais fácil fazer o mal que fazer o bem. Ele aqui diz que quer fazer o bem, mas não consegue. Por quê? Meus irmãos, a resposta é simples. É porque estamos investindo no mal há séculos e criamos hábitos. Nós estamos investindo há muitos séculos no mal. Nós fomos crescendo lentamente, evoluindo muito pouco e sempre com egoísmo, orgulho, o mal e maldades e outras coisas piores. Isso nos criou um hábito, e mudar hábito não é fácil. Nós precisamos mudar, mas mudar não é fácil. Se eu escrever como não é fácil, eu vou contar uma história para vocês que espero que complete essa nossa parte do ensinamento de mudar os hábitos. Havia uma família, um homem que sempre que saía do trabalho, ele se demorava para ir para casa. Ficava com os amigos, às vezes nem fazendo coisas maldosas, mas ficava. Acostumou aquele hábito, sair do trabalho e tomar umazinha, ficar por ali e não ia para casa.
Com isso, ele sempre chegava muito tarde em casa. A mulher não adiantava reclamar, porque todo dia se repetia. Ele jurava, prometia, amanhã não vai mais acontecer, mas ele já estava habituado, era um vício. Ele queria deixar e não conseguia. Era um vício, um hábito muito preso a ele. E ela então prometeu a ele: se amanhã você chegar, vai dormir na rua, não vou abrir a porta para você. Você vai chegar tarde, que eu sei. Ele disse: não vou, amanhã eu venho cedo, pode deixar eu sair do trabalho e venho depressa. Mas saiu e começou a ser chamado para aqui, para ali, ele demorou. Quando chegou pela madrugada em casa, bateu a porta, estava fechada, a mulher respondeu: não vou abrir, eu te avisei, dorme aí na rua. Ele: mas mulher, eu preciso entrar. Não, você dorme aí. Mas como é que eu posso ficar aqui com esse buquê de flores que eu trouxe para a mulher mais linda do mundo? A mulher disse assim: esse diacho sempre apronta uma. Mas quem vai resistir a um buquê de flor? Abriu a porta, ele entrou depressa. E ela disse: cadê o buquê de flores? Cadê a mulher mais linda do mundo? Não tinha a mulher mais linda e também não tinha buquê de flores, só queria entrar. Então o homem sempre apronta, sempre dá um jeitinho de chegar onde ele quer. Agora vai ter que ter outra história para o dia seguinte. A história minha terminou aqui. Agora eu quero fazer aqui com vocês que eu fiz uma análise. Eu fiz uma análise. Nem vou contar o resultado para vocês. Quando vocês fizerem, não conte para ninguém. Mas procure compreender o que está aqui em ensinamento no Livro dos Espíritos. Que ali, quem quiser ler, está na escala dos Espíritos, na pergunta 100, vai até 107. Lá os Espíritos nos falam que eles podem ser divididos, uma divisão mais simples, em 3 graus. São uma escala espírita de 3 graus. Pode ser dividido em muitos mais, mas principal, a parte mais importante é a divisão em três ordens. E fala: a primeira ordem é espíritos puros, aqueles espíritos, arcanjos, serafins, aqueles que nem precisam mais encarnar, são aqueles que já atingiram a pureza máxima. São os espíritos de primeira ordem, nem encarnam mais. Então, aqui entre nós só temos de segunda e de terceira, ou de segunda, mas de primeira não tem. Então eu fiz aqui uma anotação, tirei ipsilite do Livro dos Espíritos para a gente fazer uma análise. Eu já disse, eu fiz a minha. Na segunda ordem, estão os espíritos com predominância do espírito sobre a matéria. É o desejo de praticar o bem. São os espíritos que já têm aquele desejo de praticar o bem. E na terceira ordem, são os espíritos com predominância da matéria sobre o espírito. Tem a propensão para o mal. Então esses espíritos já são esses espíritos que criam um problema à toa e tem lá uma série de coisas que eles aprontam. Na segunda ordem, eles nos diz, quando encarnado, como são esses espíritos. E todos nós agora fazemos uma análise para ver se estão dentro desses ensinamentos da segunda ordem. Se tiver, somos todos espíritos de segunda ordem. Eu nem vou dizer a minha análise para vocês. Na segunda ordem são espíritos bons. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não se deixam levar pelo orgulho. Então, se tiver algum orgulhoso aqui, cuidado que já está escapando da segunda ordem. Nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não provam o ódio, nem o rancor, nem inveja, nem ciúme, fazendo o bem pelo bem. E nem pensam nos vícios. Se a gente pensa num vício desse, nós já não estamos muito seguros na segunda ordem.
Então é muito difícil a gente se segurar em tudo isso, né? Sem ciúme, sem ódio, sem rancor. Não tem, isso aí são os espíritos de segunda ordem. Cada um faça a sua reflexão, não precisa contar também não. Eu já fiz e não vou contar. Kardec, conforme eu já disse, ele disse que o verdadeiro espírito é aquele que faz que se conhece pelo verdadeiro espírito, pela sua transformação moral. Eu acho que ainda não fiz minha transformação moral. Estou em processo de transformação. Mas ele nos alivia quando diz que também conhece pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Então esse esforço, meus irmãos, eu estou fazendo. Eu acho que eu sou espírita só por isso, porque pela transformação ainda falta muito. Kardec nos fala também que o bem e o mal serão rigorosamente considerados. O que ele quer dizer? Que nós temos aquela caixa preta do avião. O perispírito é o nosso computador que registra todas as nossas ações e pensamentos, bons e maus, e programa o sofrimento ou a conquista moral. Então não podemos nem pensar no mal. E Kardec ainda nos coloca aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, 3 atitudes reveladoras. Ele diz, na primeira, são espíritos que nem pensam no mal. Grande progresso espiritual. Tipo assim, se achar uma pasta, uma mala cheia de dinheiro, eles nem pensam em ficar com aquilo. Ele quer saber quem é o dono para devolver. Esses espíritos já têm uma pureza, são espíritos já bem evoluídos. Aí ele fala em segundo lugar, aqueles que pensam no mal, mas repelem. É um progresso relativo. Se eles acharem uma pasta com dinheiro, eles vão pensar, eu estou precisando desse dinheiro, acho que eu vou ficar com esse troço. Mas mais adiante ele pensa, o cara que perdeu também deve estar precisando, isso não é meu, aí vai procurar para entregar. Esses têm um progresso relativo. E no terceiro é aqueles espíritos que pensam no mal e se comprazem no mal. São espíritos que se agrada a essa situação. Então esses, ele diz que o senso moral é incipiente, ou seja, ainda estão muito atrasados, muito aquém. Eles nem lê jornal quando acham dinheiro, porque não quer saber quem perdeu. Eles vão ficar mesmo, achado não é roubado. Então esse tipo que Kardec fala, são espíritos ainda que estão embrutecidos, que nem pensam no sofrimento de quem perdeu, só pensa em si. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa a você, que nós já falamos da violência que nós vemos na televisão, e quando nós ligamos a televisão, parece que a violência está piorando, parece que ela está piorando. Todo dia a gente liga a televisão, meu Deus, é a mesma coisa, até eu penso, parece que está piorando, parece. Mas é porque está perto de acabar. Porque nós vimos isso na história de vários povos antigos e coisas que nós já vimos passar. Vamos dar 2 exemplos aqui. A história nos mostra essa verdade, que vejamos o Império Romano. O Império Romano dominava quase todo mundo. Ele era conduzido por Nero, Domiciano, espíritos muito atrasados, de bacanais, de coisa. Aquilo era uma violência, uma coisa só. Antes de acontecer, João Evangelista já disse, caiu a grande prostituta, caiu a grande Babilônia, como era chamado o Império Romano. Então, ele já sabia que ia cair, e caiu. Outro exemplo, a União Soviética do nosso tempo, era tida como a maior potência. Nós dormimos com essa imagem, que a União Soviética era uma grande potência. E acordamos com a queda do Muro de Berlim. Mudou tudo. Então,
não devemos nos desesperar, porque tudo tem sua época. Jesus nos disse: a árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada na hora certa. Nós é que somos muito afoitos para que queremos que a coisa aconteça agora, mas tudo tem um tempo certo. Deus e Jesus está no comando de tudo, está vendo tudo. Essas aflições, essas coisas que estão passando, oportunidade para esses espíritos também, na sua última encarnação, de se ajeitarem, fazer coisas boas aqui, não estão aproveitando, é oportunidade, é a justiça de Deus, dá mais oportunidade para que eles não possam dizer: eu ia melhorar e não fui mais, não pude mais reencarnar. Então ele está tendo oportunidade. Agora, como está perto, eu vou contar mais uma historinha para vocês, para encerrar com essa historinha. Uma mulher muito religiosa, ela passava por extrema pobreza, passava muita fome, muita miséria, não tinha nada, mais nada para essa mulher comer. E ela rogou a Deus, mas rogou de tal forma, com tanta fé, que até o diabo ouviu. E disse: veja só, se houvesse um Deus, ele atenderia essa mulher. Mas não importa não, eu vou atender e vou provar a ela que sou melhor do que o Deus dela. E mandou os seus representantes que desse a ela todo tipo de alimento, tudo que faltava desse a ela. E ela recebeu. E não falou nada. Então o representante do mal perguntou se não queria saber quem mandou aquele alimento para ela. Ela disse que não. Aí ele tornou a perguntar: por que você não quer saber? Porque quando Deus quer, até o diabo obedece. Então, meus irmãos, eu quero agradecer a atenção de vocês todos. Quero que, se alguma falha cometi, que Deus me ajude a consertar. E a minha despedida é de muita paz e muito amor, que Jesus nos disse que se os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. Muitos se amarem, não é muitos se amassarem não, hein? É muitos se amarem. Muito obrigado.